Olá, saudações, sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Horus, formador de mentores, de coaches, de advisors. E eu quero, assim, trabalhar algumas questões muito interessantes que aparecem na questão da mentoria, do coaching, quando a gente atende pessoas, ou quando eu estou formando os alunos, é a questão das crenças, sabe? Eu quero falar aqui sobre crenças, sobre paradigmas, sobre valores. Eu também quero falar algo sobre noofagia, é um termo novo. Lá pro finalzinho do vídeo você vai entender direitinho o que é a noofagia, sabe? Então essas pessoas têm essas dificuldades de lidar com tudo isso. Aí as pessoas, elas têm uma dificuldade de saber o que é verdadeiro, o que não é, o que eu acredito, o que eu não acredito. Então, nesse sentido, eu quero passar assim, esses pontos essenciais, tá? Para que você possa assim, fazer uma reflexão sobre todas essas questões de crenças, conceitos, valores, pensamentos, paradigmas, né, e tantas coisas que a gente acredita ou não acredita, tá? Então acho que você vai ter uma aprendizagem bem legal aqui nesse vídeo, tá ok? Então ele é um vídeo curto, mas eu quero transmitir realmente esses pontos que vão te ajudar a ter maior lucidez, maior discernimento sobre isso, porque isso é uma confusão, realmente é. Eu também tive isso na minha vida e lidar com crenças era algo assim, um bicho-papão, assim, sabe? Não, mas crença é algo que todos nós temos, todos nós sabemos o que é. Então é algo que está na mente, é um conjunto de pensamentos, então isso aparece na mente, né? Então é algo que eu acredito. Eu acredito nisso, então eu atribuo, né, algo que exista. Não, isso é verdadeiro, eu confirmo isso no que eu acredito. Ou eu não acredito, não acredito nisso, não acredito naquilo, papapá, papapá. Então eu acredito ou não acredito? Então as pessoas perguntam, o que você acredita, o que você não acredita? Tá? Agora dá um like aí no canal, faz favor, inscreva-se também no canal, né? Ficamos muito agradecidos, tá? Deixe também aí o seu comentário, se for possível. Então essa questão assim das crenças e etc. Poderia ser assim, a tradição do Papai Noel. A tradição do Papai Noel, ela é uma crença verdadeira para as crianças, até que um dia ela descobre que ela não precisa mais acreditar nisso. Ou algumas pessoas, por exemplo, elas não acreditam que o homem foi para a Lua. Eu não acredito nisso, mas de jeito nenhum. Ou que a Terra é plana, sabe? Ou que a igreja representa Deus na Terra. Então isso são paradigmas, são visões, né, que a pessoa pode negar ou pode afirmar que é verdadeiro. Mas crenças, na realidade, são programações mentais. Né? Nós não percebemos que são programações mentais. Isso está lá dentro de nós e aquilo tem um automatismo dentro de nós. Então nós olhamos o mundo pelas nossas crenças. Então eu vejo, por exemplo, uma casa e digo que é uma casa, porque 4 paredes, um teto, etc., é uma casa. Isso é uma parede. Isso é uma pessoa, porque a gente tem essa descrição, né, dentro da gente. Ou pessoas brigando, uma pessoa está agredindo a outra. Isso ali é uma violência. Não, esse político aqui é corrupto ou não corrupto, sabe? Então a gente fala assim, não, essa pessoa aqui é minha esposa, é meu filho, isso aqui é minha loja, esse é o brinquedo do menino. Então você vai encontrar coisas que gosto e coisas que eu não gosto. Então veja bem, cada vez que acontece um fato, eu vou buscar uma crença para entender aquilo, né? Para analisar, para acreditar ou não acreditar. Às vezes a pessoa vê uma coisa e diz, eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? É algo tão inusitado que aquilo não entra na mente dela, tá? Então isso também acontece. Agora, se um fato acontece, aquilo está de acordo com a minha crença, eu aprovo. Não, que legal, que coisa jóia, não, realmente isso é assim mesmo. Agora, se alguma coisa acontece, aquilo está em desacordo com a minha crença, eu crio um conflito. Não, isso não pode ser, né? A gente não aprova isso, então a gente passa a brigar, né? Eu brigo, ou então eu deixo passar também. Agora, o que é preciso entender? Tudo na nossa vida está centrado nas crenças. Então veja o papel importante das crenças, tá? Nenhuma crença, mesmo que seja verdadeira para nós, é a verdade em si, ela é apenas uma descrição daquilo. Então eu tenho uma descrição de casa, de carro, etc. E eu vou descrevendo o mundo conforme eu aprendi na minha vida. É assim que acontece. Então as crenças e os paradigmas são coisas muito próximas.
A gente fala muito dos paradigmas. Os paradigmas são algumas formulações assim prontas para explicar alguma coisa, para a gente ter um determinado entendimento, né? Por exemplo, o paradigma conservador, o paradigma newtoniano, o paradigma da física quântica. Na realidade são crenças mais elaboradas, é só isso, mas não deixam de ser crenças. No fundo, né, os paradigmas também são lá as velhas crenças atuando em nome de paradigmas. Então os valores, eles também são crenças fortes e importantes. Então valor também é algo assim que é uma crença, um paradigma é uma crença, sabe? No fundo, tudo passa a partir das crenças. Né? Então, o valor é uma coisa que a pessoa acredita muito. Não, isso é um valor realmente forte e importante. Sabe? Então, isso é um valor. Agora, realmente, na vida do ser humano, existem alguns valores que são permanentes. Né? Que são permanentes. Por exemplo, assim, né, o amor, ele é digamos, um valor permanente, a compaixão, a generosidade. Tá? Tudo isso aí são valores fortes, mas às vezes tem certos valores não permanentes, sabe? A pessoa, ela dá muito valor às férias, às viagens, o casamento tem que ser eterno, ela dá muito valor à religião ou à espiritualidade, cada um de acordo com aquilo que ele passou a acreditar, então aquilo às vezes se torna um valor muito forte, né? Então, crenças, ela é sempre a base dos paradigmas, da visão de mundo, dos valores, das justificativas, né, das leis que existem. Uma pessoa fala uma frase, por trás disso tem uma crença, ou os dogmas que existem, por trás disso tem crenças. A forma de eu me relacionar com as pessoas, por trás disso tem crenças. Por exemplo, as crenças detonam emoções, ou trazem emoções à tona. Então é sempre assim, uma crença que eu tenho traz uma emoção. Aí você tem uma crença assim que você tem medo de ir no cemitério à meia-noite. Aí vem uma emoção de medo, assim, você não aguenta mais, né? Sabe? Às vezes, assim, um veredito, um projeto, uma pregação, um modo de agir, as atitudes das pessoas, sempre por trás disso vai ter uma crença, uma crença, uma crença, uma crença, inclusive aquilo que eu chamo de gaiolas mentais, sabe? As gaiolas mentais são, digamos, as crenças nas quais eu estou preso criando o meu mundo, né? Ou meus diferentes mundos. O que dificulta nesse caso aqui? O que dificulta é nós não termos consciência das crenças. Eu não sei que crença, eu não consigo ter clareza que eu estou usando uma crença. Então eu estou sempre repetindo a mesma coisa, do mesmo jeito. E normalmente o mundo se torna medíocre, sabe? Uma mediocridade de vida, porque eu não tenho consciência do que eu estou criando a partir das minhas crenças. Outra dificuldade, um dificultador, é a gente não perceber que as dificuldades ou os conflitos, ou então as alegrias e satisfações também são geradas por crenças. A gente não percebe isso, é um automatismo, né? E a gente não percebe que a gente está à mercê das crenças. Ou seja, eu estou à mercê da mente. Quem manda em mim é a crença. Quem manda em mim é a mente, que traz aquilo, eu acredito naquilo, ou não acredito, mas aquilo está funcionando o tempo todo. E o dificultador mais forte é que a gente não sabe que a gente pode ser dono das crenças. Aí a coisa começa a complicar, mas é também a saída. Não saber que as crenças podem ser reformuladas é uma grande ignorância, né? Porque para muitas pessoas as crenças são fixas, são estáticas, são eternas, são para sempre. E não são. Elas só servem por um tempo na tua vida e depois elas às vezes deixam de serem verdadeiras para você ou não servem mais na tua vida. Então, as crenças, elas estão aí para a gente entender o mundo, elas nos ajudam. Precisamos das crenças, claro, né? Mas elas não são fixas e nem eternas. E a gente precisa usá-las na medida em que elas sejam coerentes com a vida que eu estou vivendo. E a vida muda o tempo todo. Então, usar as crenças que nos ajudam na felicidade. Essas são as crenças interessantes. Aquilo que me dá uma vida generosa, uma vida de alegria, uma vida de comunhão. E enquanto essa crença está me fazendo isso, está ok, está muito bem assim.
né? Nós conservamos essa crença, né? E nós podemos também usar crenças cada vez mais elaboradas, mais amplas, sabe? De uma maior consciência. Isso nos leva a evoluir. Então eu vou vendo o mundo cada vez mais evoluído, cada vez mais amplo, cada vez mais livre, e tanto mais eu vou vivendo mais feliz e mais realizado. Agora, nesse mundo aqui de crenças que eu falei aqui, existe uma coisa que se chama de noofagia. Noos é mente, fagos é comer, ou seja, ter a mente comida. Muitas pessoas têm a mente comida, ou muitas pessoas são comedores da mente dos outros. Isso é importante. Lembre-se de dar o like aqui para nós, inscreva-se no canal, deixa ali seu comentário, tá? Isso é importante para nós. Né? Então existem as pessoas que comem as mentes das outras pessoas. A gente chama isso de noofagadores, aqueles comedores da mente. Às vezes são pregadores, sabe? São ideologizadores que botam elogios, doutrina nos outros, ideologia. Você tem que ser desse partido, você tem que ser dessa crença. Às vezes a TV, o Facebook, o Instagram, isso a pessoa fica viciada ali naquilo, sabe? As mídias, de um modo geral, elas comem as nossas mentes, as mídias oficiais, elas nunca retratam a coisa de uma forma verdadeira, muitas vezes os jornais também. Tem muitas pessoas que são manipuladores de opinião, às vezes as fake news, às vezes um professor é um comedor de mente, ele fica doutrinando os seus alunos dentro de determinados aspectos, às vezes um guru, a pessoa que se coloca de guru, etc. Às vezes ela é um comedor da mente das outras pessoas, ela deixa as pessoas sem ação, né? Ele cria seguidores. Às vezes os próprios amigos da gente são aqueles que estão, né, comendo a nossa mente. Eles nos influenciam muito, ou seja, a gente também se deixa influenciar. Os políticos também, sabe? A tua gangue, se você pertence a uma gangue aí, né? Então aquilo também, você está nofagado na gangue, eles também comeram a tua mente, e você só vê aquele outro ali, né? Tá? Então a gente tem assim, muitos nofagadores, né? E também muitas pessoas com a mente comida, sabe? E a gente precisa entender que muitas vezes são cegos conduzindo outros cegos. E aí o preço às vezes é muito alto. Então, os nofagadores, eles são pessoas que colocam as pessoas dentro de gaiolas mentais. São modos pequenos de ver o mundo, as pessoas ficam presas a uma crença, a um conceito, a uma ideologia, e a verdade é essa. E a pessoa se torna muitas vezes assim, realmente profundamente ideologizada e dogmática, né? Nada tira a pessoa do dogmatismo. Então a gente precisa cuidar muito. Existe a autonofagação, ou seja, a pessoa mesma come a sua própria mente, né? Às vezes a pessoa ela começa a criar coisas na sua mente, ela começa a acreditar naquelas elucubrações mentais, que isso é verdade, é desse jeito, é dessa forma, né? E às vezes ela está criando assim, algo terrível na vida dela. Uma vez eu estava falando com um jovem, ele disse, eu estou lendo o livro do Hitler e eu achei maravilhoso, eu vou seguir exatamente o que o Hitler fez. Então isso é uma autonofagia. Ou você está de frente à televisão lá, e recebendo todas aquelas coisas lá o tempo todo. Então isso também é uma nofagação. Acho que esse desenho que eu coloco aqui é muito emblemático, mas é bastante real isso. O nofagado, ele tem uma venda, né? Ou a pessoa dentro da caixinha, sabe? Está dentro da caixinha, não sai da caixa, é só aquilo que ele vive, só aquilo que ele faz. Então as pessoas estão na normose, estão na caixinha, né? Então os nofagados, eles têm uma mente comida, então têm ideias fixas, visões medíocres de mundo, eles têm as verdades prontas, né? E os nofagadores, aqueles que são comedores de mente, eles se acham os donos da verdade. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E às vezes as pessoas nem fazem isso conscientemente. As pessoas às vezes são inconscientemente nofagadores, né? Propagadores lá de uma determinada ideia, de alguma coisa. Seja lá o que for, aquilo prende a pessoa, sabe? E essa prisão, ela é sempre maléfica, porque a vida é livre. Cada vez que eu estou preso a uma ideia, por mais linda que seja, é uma gaiola mental. Eu estou preso na gaiola. Então uma nofagia é sempre achar assim, a felicidade está no futuro, sabe? Eu tenho que trabalhar muito para o futuro. Então isso é uma mente comida.
Ou às vezes uma mente comigo, trazer o passado para o presente. Naquela vez você fez isso, fez aquilo, então hoje eu não faço mais isso, não sei o quê. Você vive em função do passado, não vive o presente. Ou você está no presente, mas quer resolver o futuro. Eu quero ter certeza que vai ser assim, querer controlar tudo. Você não controla nada, as coisas sempre vão ser como vão ser. E às vezes a pessoa quer controlar e ser gerente do universo. Né? Eu tinha uma vez uma amiga que falou assim, olha Marcos, eu deixei de ser gerente do universo. Eu achei assim fantástico isso, né? Porque a questão é sempre querer controlar tudo, mas na realidade a gente não controla, as coisas acontecem como acontecem. Né? A nofagia, por exemplo, é uma desconexão com a vida. Então eu estou preso aos meus papéis, eu sou um mentor, eu sou um coach, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? A pessoa vive o papel, né? E na realidade isso é um problema sério. Porque a pessoa não vive a vida natural, a vida plena dentro dela. Ela só está seguindo modelos de papéis. Então, ela tem essas prisões, essas crenças aos papéis, a prisão assim, aos conceitos. Isso é uma nofagia. Né? Um seguidor cego de algum guru, de uma ideologia, de um partido radical, assim, sabe? É só esse partido e tal, não sei o quê. Né? Muitas vezes a pessoa nofagada, ela vive de compensações. A vida dela é uma droga, ela sempre está insatisfeita, mas dela se compensa. Ela vai fazer compras no shopping, ela vai fazer uma viagem, vai fazer, né, uma bebedeira, ou todo sábado tem que ir no barzinho. Né? Às vezes a pessoa pensa que ela é injustiçada, sabe? O mundo me deve alguma coisa. E muitas vezes o zonofagado, ele defende quem comeu a mente dele. Ele está seguindo lá e defende aquilo, sabe? E isso é perigosíssimo, sabe? Perigosíssimo. Então a nofagia é essa atrofia da mente, atrofia da liberdade interior. Né? A pessoa é só um repetidor de modelos. Ele está na Matrix, na normose. E bem, muitas vezes a pessoa nofagada, ela tem prisão ao sucesso. Ela se prende ao sucesso, porque essa é a minha razão de viver. Ter sucesso no mundo, ter dinheiro, ter status, ter isso, ter aquilo. Ela vive para isso, sabe? E isso é perigosíssimo. E ela se escraviza aqui a produção e consumo. Ela só está produzindo e consumindo, produzindo e consumindo. A vida não tem mais nada além disso. Então isso é uma mente comida. A nossa vida, ela é ampla, ela é livre, ela tem vários aspectos a serem vividos, né? Mas a pessoa tem essa prisão mental, ela não enxerga nada além disso. Né? Por exemplo, um apego, uma pessoa pegada a alguma coisa, uma pessoa super orgulhosa, que se acha, né? Eu sempre coloco a figura num pavão, assim, tá? Aquele pavão assim que você mostra, eu sou o máximo, eu sou o tal, né? Então isso é uma nofagia, nós somos iguais, uns como seres humanos, ninguém precisa ter orgulho de nada, nem orgulho de si, do seu egão, do que conseguiu, né? Ou às vezes a raiva, uma aversão, sabe? A pessoa, ela tem raiva o tempo todo, ela briga com todo mundo. Isso também é uma nofagia, porque na vida não precisa ter isso. Existe uma negociação, existe comunicação entre pessoas, né? A gente pode, digamos, chegar a um consenso, ou fazer um jogo de culpa, sabe? Você é o culpado, o governo é o culpado, minha esposa é o culpado, não sei o quê. Né? A gente se faz de vítima, pobre de mim, sofro tanto, ou fico reclamando do mundo. Então as pessoas que reclamam do mundo, estão reclamando de tudo o tempo todo, só vê o negativo, são as vítimas e estão buscando culpados. Isso é uma nofagia tamanho de um bonde. É muito terrível ter isso dentro de si, sabe? E ficar repetindo isso o tempo todo. Então isso é um sofrimento, gente, isso é um sofrimento. E a gente não percebe que isso aí é uma crença também, a nofagia também é uma crença, tá? Então a pessoa, ela se vê como uma galinha, sabe? Ciscando. Na realidade, a pessoa é uma águia, nós somos águias, nós temos energia, né, enorme, nós temos um potencial enorme, nós temos uma sabedoria enorme, nós temos uma capacidade de ver a vida livre, como sempre foi, e a gente, por esses condicionamentos, por essas coisas, essas crenças, a gente se tornou pequeno, mas a gente é águia, e a gente se vê como galinha. E a resultante é o quê? Perda de autonomia. Eu não tenho mais autonomia na minha vida. Então eu sou, né, a pessoa que é joguete, né, a pessoa que é manipulada, né, como as marionetes. Eu estou preso, sabe? E aí a gente não vive mais a vida da gente, a gente vive a vida dos outros e com uma dor enorme,
dentro da gente e a pessoa não consegue sair disso. Então eu estou alertando muito isso para você também pensar, quem foram teus nofagadores, quem comeu a tua mente mesmo, quem te deixou pequeno, quem que deixou você preso em tantas coisas, sabe? Então isso também é importante. Também tem as pessoas que te abriram a mente, claro, tem pessoas fantásticas no mundo, mas quem realmente comeu a tua mente? Quantas mentes você também comeu? Quantas ideologias você enfiou na mente dos outros e que acabaram bitolando os outros, sabe? Então a gente precisa o quê? Passar a ser um pensador independente. Use filtros, né? Adote o que for bom para você, enquanto servir, depois que não serve mais, deixa de lado. Né? Adote o que te leva a uma vida de felicidade, a uma vida de bondade. Não manipule mais ninguém, não queira convencer ninguém de nada, apenas ajude as pessoas de bom coração, tenha generosidade, tenha comunhão com as pessoas, tenha clareza de intenção, né, com todas as pessoas do mundo, sabe? Todos nós somos iguais e a gente procura assim, manter a nossa liberdade, mantenha a tua liberdade e leve a liberdade para os outros também, tá ok? Então deixa aí seu like, inscreva-se no canal, né? Eu agradeço assim aqui a tua presença, muito obrigado, espero que você tenha desfrutado aqui desse vídeo e feito várias reflexões, tá bom? Valeu!